Oi, gente, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Daiane. Eu tô aqui para fazer a correção das atividades da semana 3 do plano de estudo tutorado de Geografia para o 9º ano do ensino fundamental. Bom, nessa aula da semana 3, o tema é Impactos da ciência e da tecnologia nas relações econômicas e de trabalho na América e na África. Como eu não estou fazendo as aulas de conteúdo, porque é só revisão, eu só grifei aqui algumas coisas importantes. A definição de meio técnico científico informacional. A gente utiliza essa definição para se referir a um conjunto de processos, tanto da produção quanto da organização do espaço geográfico. O meio técnico científico informacional engloba também as relações que o ser humano estabelece nesse espaço geográfico e para com ele. Além disso, um outro ponto importante que vocês precisam relembrar é que o meio técnico científico informacional foi se constituindo a partir da terceira revolução industrial, também chamada de revolução técnico-científico informacional. Por que essa terceira revolução industrial é muito importante e significativa para a formação desse meio técnico? Porque foi a partir dela que o desenvolvimento dos meios de transporte e de comunicação ficaram ainda mais aprimorados. Além disso, nós temos também a expansão pelo mundo das empresas transnacionais. Lembrando que são empresas que mantêm a sede no seu país de origem, mas que espalham filiais por uma série de países pelo mundo afora, com o objetivo de maximizar o seu lucro, ou seja, ampliar o seu lucro, aproveitando de fatores que as favoreçam, como, por exemplo, mão de obra abundante e barata, legislações trabalhistas e também ambientais mais flexíveis, maiores reservas de matéria-prima, incentivos fiscais, uma oportunidade de infraestrutura de transporte e energia, um amplo mercado consumidor e também um mercado que tenha relativo poder aquisitivo. Então, são alguns pontos importantes para vocês recapitularem. Vamos agora aos exercícios. A primeira questão pede para que observemos a tabela e a partir dela respondamos. Então, nós temos aqui a representação de 6 países da América Latina e mostrando qual é a participação do PIB da agricultura, da indústria e dos serviços em cada um desses países. Quero chamar a atenção para vocês aqui que o Chile é o que tem a maior participação do setor secundário e terciário juntos. Aí, além do Chile, nós temos também o Peru, com uma grande participação da indústria e do setor de serviços, o Brasil e depois nós temos aqui a Argentina, ok? Vamos ao número 1, letra A. Na tabela, quais são os países da América Latina que apresentam maior desenvolvimento? Então, são eles o Chile, o Brasil, o Peru e a Argentina. Então, por quê? A gente tem que explicar. Considerando apenas os dados da tabela, esses são os países com os maiores índices de pessoas ocupadas no setor secundário, que é a indústria, e no setor terciário, que é a prestação de serviços. Ok? Mas se tratando de desenvolvimento humano, o IDH, a ordem não seria Chile, Brasil, Peru e Argentina. Seria Chile, Argentina, Peru e depois Brasil, tá bom? Aqui a gente colocou nessa ordem, Chile, Brasil, Peru e Argentina, porque são aqueles que nessa ordem apresentam os maiores índices de pessoas ocupadas nos setores secundário e terciário. Então, a gente está falando de desenvolvimento econômico, que é o que a tabela nos permite inferir. Só dá para a gente inferir aqui coisas sobre economia. Do ponto de vista do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que agrega valores econômicos e sociais, a ordem altera.
bom? Mas, como eu disse, eu mantive essa ordem porque aqui é para nos basearmos apenas nos dados da tabela. Vamos à letra B. A partir dos seus conhecimentos sobre as empresas transnacionais e a terceira revolução industrial, avalie os efeitos positivos, bons e negativos, ruins, causados pela instalação dessas empresas nos países da América Latina e na África. Então vamos lá, olha, vamos falar das coisas positivas. Então essas empresas contribuíram para a industrialização de vários países da América Latina e da África. Então, um ponto positivo. Além de gerarem vagas de emprego, segundo ponto positivo. Do ponto de vista negativo agora, ressaltamos o fato de que parte delas destina a maior parcela do lucro obtido para o país de origem. Então, o lucro nem sempre vai ficar aqui na filial. Muitas vezes ele é remetido de volta para a sede. Além disso, algumas são conhecidas por se valerem de regras trabalhistas e ambientais mais flexíveis e por isso se interessarem por países menos desenvolvidos, ou seja, exatamente para poder se beneficiar dessa legislação mais frágil, ok? Então, 2 positivos e 2 negativos apresentados aí para vocês. Último exercício, observe a imagem e responda. Essa imagem, ela faz uma crítica. Ela coloca aqui o continente africano como se ele tivesse sido corroído, como se as suas riquezas, sobretudo as riquezas minerais, como ouro, como diamante, como cobre, tivessem sido totalmente extraídas, exauridas e tivessem sido absorvidas pelos países da América do Norte, sobretudo os Estados Unidos, e pelos países da Europa, especialmente os da Europa Ocidental. A letra A. Quais recursos naturais estão sendo extraídos do continente africano? Foram e ainda são, sobretudo os recursos minerais, conforme eu disse, ouro, diamante, cobre, principalmente o diamante, tá? Vamos à letra B. O que a imagem nos permite inferir? Inferir significa nos permite dizer, nos permite imaginar sobre o papel do continente africano no cenário mundial. Então, o que ela nos mostra? Qual que é a crítica que ela apresenta? Que a exploração do continente africano levou e ainda leva ao enriquecimento dos países mais desenvolvidos, como os da Europa e da América do Norte. Então, percebam, muitas vezes, quem enriquece com as riquezas minerais da África não são os próprios africanos, são empresas de fora, sobretudo da América do Norte e da Europa, especialmente da Europa Ocidental. Ok? Então, até semana 4, um beijo e tchau!